Boa noite, começa agora mais um Elga e Você. Hoje estamos em um novo formato, né, Campelo? Estou aqui com Carlos Campelo e nós vamos protagonizar essa missão a qual nos deram hoje. Campelo. Pamela, muito obrigado. Bem-vindo a todos os nossos telespectadores, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Elga e Você. E hoje aqui a gente está com uma entrevistada especial. Ela está, inclusive, gestante de 8 meses e vai nos falar sobre manchas e clareamentos, né? Doutora. Sim. Doutora, mais nos fala. E essa gestação, em que período está? Olha, já estamos com 34 semanas, no finalzinho, mas graças a Deus estou super bem, minha saúde está ótima, quero trabalhar até o último dia, se possível. Acho que essa gestação está sendo muito tranquila. Não sei se é por causa da idade, a maturidade, já é o segundo filho, então tá me trazendo assim muita segurança de que é o que eu quero mesmo, é o bebezinho que eu estava esperando, que eu estava desejando para minha vida. Eu sei que o trabalho, né, nos cobra muito dia a dia, eu sou muito agitada, meus dias é ser 5, 10 mil compromissos no dia, mas eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e viver um pouquinho a nossa vida, porque o tempo passa, a criança cresce, né? E eu acho que dessa vez eu vou fazer diferente, vou me dedicar um pouquinho mais ao bebê. Porque eu deixei o meu bebê assim com 6 meses já com meu esposo e comecei já na batalha, nas brigas, né, do dia a dia que a gente tem que ir nessas lutas maravilhosas. Menino novamente? É uma menina. Helena. Agora é um Helena, casal. Agora é um casal. Amém, agora eu tenho que aprender a fazer chuquinha no cabelo, né? Tenho visto vários vídeos para aprender, porque eu nunca fiz. Mas que venha com muita saúde. Sim, e é o mais importante, né, Pam? E quero Amém. agradecer também o convite, gente. Eu sei que eu sou a primeira nesse quadro novo, com essa equipe nova. Espero e desejo muita sorte para vocês. Espero que seja uma substituição de muito sucesso, de verdade. Fica muito lisonjeado, agradeço, né? E é muito importante para nós ter todo esse deferimento, né, Claro. Pamela? Com certeza. Ainda mais uma profissional como a doutora Obrigada, Letícia, gente. né, Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Mas então, a nossa pauta hoje é uma que todo mundo gosta, né? É sobre manchas. Todo mundo gosta de ter um conhecimento a mais, né? Quem não tem aquela sarda, aquela mancha de sol. Doutora, manchas em geral. E tem a mancha de hiperpigmentação, melasmas. A senhora pode diferenciar essas manchas? Inclusive, eu acho que é o primeiro passo, é você identificar qual é o tipo da tua mancha, pra gente definir qual que é o melhor protocolo e tratamento. Então, como que a gente identifica uma mancha? É o formato, a cor, a região onde é localizada. Então, aquelas manchas, por exemplo, que parece geográfica, né, como parece um mapa, normalmente é indicação de uma patologia que se chama melasma. Tem as hipopigmentações, que é quando você começa a ter manchinhas brancas, que daí é decorrente ou de genética ou de sol, ou a paciente é muito branca, o paciente é muito branco e acaba tendo essas hipopigmentações, que a gente hoje também tem tratamento, inclusive até definitivo, que a gente pode entrar, né, daqui a pouquinho nessa ocasião. E também tem as manchas de sol, que a gente é adquirido ou com o processo de envelhecimento ou hereditariedade. Então, assim, depende muito do colágeno que você tem na sua pele, isso é muito como que eu posso dizer? Isso é uma predisposição para que você tenha manchas. Se você perceber, às vezes tem moças de 20, 25 anos que já tem um processo de envelhecimento mais avançado, por exemplo, de uma de 50. Então, ela vai ter tendência realmente a ter mais manchas do que essa mulher de 50, 60 anos, com certeza. Doutora, isso muito me interessa em saber, principalmente porque eu pratico atividade física, eu sou branco, e tem 2 fatores que todo mundo fala para mim, doutora. Fala assim, que a corrida envelhece, e aí fala assim, mas você não aparenta ter 58 anos. Daí outra coisa também, a pessoa branca normalmente aparenta mais a idade, né? Como que a senhora vê esse processo? Isso é normal? Bom, isso é comum em pensamentos ignorantes, vamos dizer, porque eu acho que a atividade manda muito nos seus hormônios, né, os hormônios da alegria. Eu acho que definem muito a sua saúde mental e a saúde mental tem muita influência no processo de envelhecimento. E hoje em dia eu acho que deixar de fazer atividade ao ar livre
né? Eu acho que é um erro, porque a gente tem hoje ativos, a gente tem tecnologias que fazem a gente se prevenir. Hoje existe até protetores solares orais, então são manipulados nutracêuticos que inibem um pouco, né, a produção de melanina em excesso, que trabalha daí na tireoide, nos melanócitos, e também a gente tem um protetor solar oral. Então ele não substitui físico, mas a associação dos dois acho que dá uma segurança maior para você fazer atividade física ao ar livre. Mas não tire a atividade física, gente, é muito importante para a saúde mental. Eu venho aqui e sempre bato muito nessa tecla, porque depois da pandemia eu vejo que as mocinhas, né, de 20, 25 anos estão com um processo de envelhecimento assustador, né, porque elas dão saúde mental, então já estão entrando com medicamentos antidepressivos, isso influencia no colágeno e a espessura da nossa derme manda muito na radioatividade que a gente recebe. Então quanto mais a derme mais fininha, que é quando a gente já está bem envelhecido, a gente fala sobre colágeno, mas é esse processo de envelhecimento, flacidez, ruguinhas, mas se você tem um colágeno legal, ou se você tem uma espessura legal da pele, você tem tendência a ter menos manchas. Então, invista em colágeno. Colágeno, atividade física, é tudo muito importante. Muito a gente fala importante. muito da saúde mental aqui no programa, a gente divulga sempre isso. Acho muito importante. É fundamental. E que fica a dica, né? Então, olha, que a gente pode envelhecer com mais saudável. Sim, com certeza. Praticando atividade física e tendo os cuidados necessários. Né, mesmo com corrida. Invista também em protetor solar, né? Investe em protetor solar. Doutora, protetor solar. Existe diferença em UVA e UVB? Sim. Porque eu vi no meu dever de casa que, se eu não me engano, se eu não estou invertendo as situações, UVA é para doenças e UVB é mais para queimadura do solo. O que são doenças de pele? A gente tem a acne, é uma doença de pele. A gente tem o melasma, que é uma doença de pele. Então, são doenças crônicas que a gente acaba adquirindo geneticamente ou no decorrer da nossa vida por alimentação. Então, a gente indica o UVA para esses tipos de pele, que são as morenas, que tem tendência a ter o quê? Processo inflamatório. Então, é assim, às vezes você coça, o mosquitinho te pica e a gente tem uma hiperpigmentação pós-inflamatória. O UVB é indicado para você, que é branco, que é outro tipo de radioatividade que ele vai receber, né? Tanto essa luz que a gente está vendo aqui no estúdio, que é a luz violeta, e quanto a luz do sol. Então, realmente tem diferença, sim. E você me perguntou sobre o fator de proteção, né? O FPS. O FPS se define como? A cada 1 FPS é 1 hora. Então, quer dizer, se você tem um protetor solar de 100, você vai ter 10 horas de proteção. Então, é ideal que você reponha. Se o seu é de 30, você terá 3 horas de proteção. Então, o ideal é sempre realmente repor o protetor. E eu falo que protetor solar é a sua esposa, o seu marido, que você vai ter que viver pro resto da vida. Porque você tem que gostar. Ele não tem que arder o seu rosto, ele não tem que produzir oleosidade, ele não tem que produzir acne. Então, porque está errado. Quer dizer que a gente escolheu o protetor errado. E a gente tem que sempre estar experimentando mesmo. Sim, então a regra de 2 em 2 horas, tudo depende do fator de proteção. Tudo define. E o que você é, né? Qual que é a sua rotina? Você tem um skincare legal em casa? Você tem uma hidratação? Como eu te falei sobre investir em colágeno. Investir em colágeno não significa só fazer procedimentos, né? Com os bioestimuladores, ultrassom microfocada, tecnologias que podem induzir você a produzir colágeno. Mas hoje tem creminhos com ácido hialurônico, retinol, tudo isso faz você produzir colágeno. Então, quer dizer, você usando um protetor 2 a 3 vezes por dia é o ideal. Estava conversando com o cabelo, é muito interessante que a gente use um protetor em pó. Tem muita gente que não sabe, né? Já ia perguntar. Mas é interessante, principalmente homens que têm a produção de oleosidade, né, em excesso, ou quem faz atividade física, que daí segura um pouquinho aquele protetor físico que acaba derretendo. Mesmo que a gente escolha um ideal ou manipule um ideal, né, que a gente fala que é a textura, o protetor solar em pó é um ótimo salvamento aí para quem quer fazer atividade física sem derreter. Então é interessante usar. Doutora, tem algum tabu com o homem em relação a usar o pó ou usar o bloqueador solar? Eu vou dar exemplo de mim, tá? Eu já tive 8 cânceres de pele, já retirei 8 só do meu rosto. Foi isso que mudou o seu pensamento sobre Exatamente. o protetor solar? Isso que mudou o meu posicionamento de uso de bloqueador solar, que eu uso rotineiramente, exatamente para prevenir. Por outra forma, me deixou assim, com a pele do jeito que eu tô hoje. Mas existe algum tabu?
Existe, principalmente de homens e de mulheres mais velhas, que falam que o protetor solar não funciona. Isso não existe, gente. Ele funciona, ele só não vai funcionar 100%. Eu não vou no manso, vou usar o protetor solar, eu vou bronzear de qualquer forma. Porque não tem uma barreira física, né, que 100% vai te proteger. Então, o ideal é usar realmente blusas, né, que protejam de raios solares. E o que você tiver de ferramentas de proteção, seja em incolor, né, o protetor solar que os homens gostam mais de usar, o pó compacto ou o próprio bastão, que já vem com a base. Eu instruo as minhas pacientes a usarem o transparente, né, o branquinho, mais o base, mais o pó compacto, porque elas gostam de maquiar. Então, os homens, normalmente, eu manipulo. Eu faço uma manipulação ideal para aquele tipo de pele, porque eles já são tão difíceis de usar. Então, se eu der certeza, ó, assim, não vai te trazer oleosidade, vai ficar sequinho na sua pele, aí usa. E a gente pode praticar atividade física e não vai ficar escorrendo e ardendo os olhos. Porque arde mesmo, né? Aqueles protetores solares de praia, por exemplo, ai, é um veneno. Eles têm uma composição que faz com que arde os olhos e eles saem na água, né? Até uma propaganda em Canossa que a gente vê, esse aí não sai na água. Mas é raríssimo os protetores, sem querer, né, ofender os fabricantes. Mas é bom a gente abrir o olho sobre as coisas que a gente compra, porque às vezes a gente paga 100 e paga 50 em outro, e às vezes o de 50 é muito melhor do que o de 100, mas então o ideal é sempre dar experimentado, utilizar e ir trocando mesmo. E para todo mundo saber, existe protetor corporal e facial, tem essa diferença, então tem que ler bem certinho na bula. Vamos manter aqui o protetor solar. Doutora, eu fui ler, o meu protetor solar estava lá, proteção solar com cor e função clareadora. Pode ter, sim. Hoje em dia isso é real. Pode não acontecer. É só uma propaganda, não é só um marketing, funciona mesmo, tem o efeito clareador. Eu não gosto de produtos que vêm várias coisas dentro, porque daí uma composição vai influenciar a outra, né? Eu penso assim também. Por exemplo, tem produtos na farmácia que são vendidos vitamina C com retinóico junto. Bom, são dois despigmentantes, qual a função? Precisa, né? Graças a Deus, hoje a gente tem farmácias de manipulação maravilhosas que dá para confiar, então eu manipulo. Eu prefiro manipular a vitamina C, eu prefiro manipular o ácido, porque mesmo que ele tenha conservação menor, mas aí eu falo para a paciente, olha, tem 30 dias para você usar, então eu quero que você traga esse vasilhinho aqui vazia. Então eu vou saber realmente que a paciente usa, porque ele oxida, né? Os manipulados, ele tem realmente um prazo de validade. Os de farmácia tem que ter um prazo maior, até para ficar em cabine, né, ficar em amostras, então eles precisam de conservação maior. Então eu prefiro os manipulados. Então, protetor solar também é tratamento para manchas. Quando a gente associa, tem uns internacionais aí, que não sei se eu posso falar a marca, mas o Zijin é uma marca que eu gosto muito, que eu indico muito para quem tem manchas, porque a mancha, ela tem uma textura diferente da pele saudável, então ela precisa de um pouquinho de hidratação. Eu não posso manipular, por exemplo, um protetor muito sequinho para quem tem melasma, porque o melasma vai destacar e elas não gostam. Então, o ideal é que você hidrate e use o protetor solar por cima. Se vocês quiserem, eu ensino aí um skincare bem legal. Eu gosto muito da vitamina C associada ao protetor solar, porque a vitamina C, ele é antioxidante, então ele potencializa o protetor físico. E o oral, né, que hoje, nossa, tem manipulado muito. Muita gente é descrente desse manipulado, mas eu gosto. Então, assim, quando eu falo para tratar melasma, a gente já trata de dentro para fora. Então, com medicamentos realmente que vai despigmentar. A informação que você trouxe aí, que eu estou vendo aqui, acontece comigo. Tem muitas vezes que eu uso determinados tipos de bloqueador solar, e aí quando eu vou correr num local que tem praia, principalmente, que aí eu queimo mais, né? Queima mesmo, daquele jeito. Não é bronzeia, aí, branco. Realmente aparecem umas manchas que normalmente eu não enxergo. E eu acredito que seja isso que você acabou de falar. Sim, é verdade. Né? Quando queima, aparece melasma, né? Sim. Tem pacientes que falam, eu nunca tive mancha. Mas a mancha está lá guardadinha. Na hora que você ativa ela, ela aparece. Então, é no sol.
Aí você já tem um caminho até para você tratar. Quer dizer, ela tem uma hiperpigmentação de sol, ela pode ser genética ou não, mas aí ó, o paciente chega falando, eu não tive filho, minha mãe não tem melasma, mas eu gosto muito de sol. Pronto, a gente já sabe o caminho que tomar com essa paciente. Tem que ficar de olho, seguir no Instagram, seguir no WhatsApp, para ver se realmente ela está se comportando. Porque às vezes a culpa é nossa, né? Que não deu certo o tratamento. E para quem não sabe, tratamento com manchas é crônico, você sempre vai ter. Então, você vai ter que ter uma manutenção contínua no consultório, gastar um dinheirinho, com certeza, mas é um investimento que ninguém quer ter mancha. Mulheres, se os homens não querem, você imagina as mulheres, né? As mulheres têm um terror, é uma dor, assim, insuportável para elas terem manchas. E às vezes nem a maquiagem disfarça, né? Apesar do tabu do homem ainda não usar muito bloqueador celular, mas o homem está muito mais vaidoso, não está? Ah, sim, tem feito muito botox em homens. Ah, é? Beleza do ego para mulheres e homens. Sim, doutora Letícia atende feminino e o masculino, a princípio, né, seria só mulheres, mas aí os homens, as mulheres tragam os maridos, né? Aí os maridos tragam os amigos, e aí os amigos trazem outros amigos. Aí eu fico feliz, não? Então vamos trabalhar com homem também. Trabalhar a autoestima, né? Acho que hoje em dia é importante, né? Mas é mais fácil trabalhar com homem do que com mulher. Ah, doutora? Vocês vão lá... A gente muitas vezes tem essas dúvidas. Por exemplo, tá falando aqui de bloqueador, mas eu sempre ouvi falar bloqueador e protetor. Tem diferença? Tem diferença. Tem diferença, o VB e o VA, essa é a diferença do bloqueador. Mas a função é a mesma, né? De proteger contra essas luzes. Mas quando a gente vai lá comprar, a gente vê lá o VA e o VB. Tem uns que vêm os dois. O ideal é que você escolha quando já tem os dois, tá? Principalmente mãos. Então, assim, por exemplo, o protetor solar que é facial, dá para você utilizar mão, pescoço e colo. Então, são exposições diferentes, né? Normalmente a gente tem poucas manchas no colo, mas você tem aquela exposição. Então, o ideal é ter os dois, o VA e o VB. Sabe onde que o homem usa também? Aqui na nuca. Orelha. A orelha, aqui em cima. Sim, orelha, careca. Né, os homens que são carecas sofrem demais na praia, porque descama o couro cabeludo todinho. Mas a gente tem que quebrar realmente esse tabu. Acho que saúde da pele é para todo mundo, né? É o maior órgão do nosso corpo. Então é interessante que a gente cuide dele, tanto homens quanto mulheres. Então, doutora, podemos falar que a mancha tem memória? Porque você trata... Se vai na praia, pega muito sol, ela volta, principalmente o melasma. Principalmente, porque é uma doença crônica. Então, assim, quando eu falo para tratar melasma, a gente já trata de dentro para fora. Então, com medicamentos realmente que vai despigmentar. E o protetor solar oral, que é uma das composições. Porque se eu começar a falar composição, daqui a pouco elas vão querer fazer na farmácia, então é melhor não prescrever. Mas interessante é tratar de dentro para fora, trabalhando nos melanócitos, que são os hormônios da melanina. Porque senão a gente não consegue controlar essa superprodução. E a paciente, mulheres, gostam de sol. Eu, infelizmente... Traz exceção à regra, doutora. Eu não gosto daquelas que saem na rua, o sol tá aqui, ai, tem uma frestinha. Eu fico me escondendo realmente do sol. Até porque, doutora, eu tenho essas manchinhas brancas. Como tratar essas manchinhas? Bom, hoje é muita hidratação para que novas manchas não apareçam. Então, cremes com peptídeos, vitamina C, região mesmo de braço, mas sem tirar o protetor solar e evitar o sol. Então, assim, pode ser geneticamente, pode ser patológico, né? Eu tive uma doença X, tomei corticoide, acabei desenvolvendo isso. E tem mulheres também que fazem o descolorante dos pelos, isso traz a hipopigmentação. Então, começa a queimar a pele e aí começa a ter mortes de células de melanina. Então, fica essa dica para quem gosta também de descolorante. Nunca ia imaginar que o descolorante... E ainda eu já vi muitas meninas, não sei se você viu, Campelo, na praia, passa o descolorante, ou na piscina mesmo, que é mais comum na piscina, né? Passa o descolorante e fica lá deitado no sol. É o banho de lua? Não é? Banho de lua, tem isso? Passa a famosa água oxigenada, quer dizer, se isso faz mal, já quanto maior o volume, porque tá lá, volume 10, 20, 30 e 40. Sim. Não, eu quero mais loirinho, a pessoa passa sem saber o mal que está fazendo a sua pele. Se tem pelo ainda para isso, né? Porque começa a cair. Fica muito frágil, Então, assim, o reflexo da nossa pele, gente, é o que a gente cuida. Eu uso protetor solar desde os 15 anos. Eu tô com 37 anos. Tem gente que fala que eu tenho 25, não sei por quê. Protetor solar. Eu acho, com 25. Doutora, e o que a gente pode fazer em casa
além do protetor solar, para ajudar nas manchas? Ó, vamos lá. Muita hidratação é muito importante. Pele oleosa também precisa de hidratação. O protetor solar físico, né? Esse é inevitável. E investir no colágeno. O processo de envelhecimento faz com que a gente tenha mais manchinhas. É só ver uma senhora de 60 anos e uma de 20. Então, assim, invista em colágeno, invista em procedimentos que vai estimular tanto a ultrassom microfocada, bioestimuladores, produtinhos em casa com ácido hialurônico. Ácido hialurônico é algo que não dá alergia, porque a gente já tem dentro do nosso organismo. Quando a gente fala em melasma, é melhor tratar dentro do consultório, não ficar pegando diquinhas de Instagram ou de amiga que deu certo, porque cada um tem um fototipo de pele, cada um tem uma predisposição a manchas, então a gente tem que realmente investigar e entrar num caminho assim que dá para tratar individualmente. Manchinhas de sol é laser, dá só para tratar com laser e manchinhas de sol é capaz de nunca mais voltar, a não ser que a paciente goste muito de sol. Então, gente, a maior prevenção é água, hidratação, tanto tópica quanto hidratação oral e protetor solar. Além de ser o maior combate do seu envelhecimento, é o protetor solar. Use filtro solar. Use filtro solar. Esse colágeno, aqui no mundo da esporte a gente usa muito colágeno tipo 2. Esse colágeno é esse tipo 2 ou tem algum... Bom, esse tipo de colágeno é um bom investimento para cartilagem. Então você vai ter uma prevenção, né, de osteoporose, seu processo de envelhecimento, assim, quando você chegar aos 70 anos, você vai ter menos dores de coluna, nervo ciático, dores articulares, ainda mais corrida, que é um impacto muito grande. Mas quando eu falo em colágeno, é induzir realmente. Então, existe uma tecnologia que se chama ultrassom microfocada, que a gente consegue induzir colágeno lá na musculatura. E a gente associa com os bioestimuladores injetáveis. Então, esse é um combo perfeito. Já vendendo um combozinho, né? Procure a beleza do ego. A doutora Letícia atende nesses procedimentos. Sim, adoro trabalhar com manchas, porque a mancha tem muitos fatores, né? Depressivos, né? Porque a paciente Doutora, que tem melasma é uma luta constante. Estresse da mancha. Sim, às vezes não é nem o hormônio da gestação, mas só de você não dormir com criança, bebê pequeno, você acaba produzindo essas manchas. Mas vai passar. As manchas de gestação normalmente passam quando o estrogênio e progesterona dá aquela baixada. Então é tomar água, né, praticar atividade física e hidratar e usar e consultar aqui com a doutora. Sim, procurar a doutora favor, com as gente. dicas certinhas para usar o produto certo na hora certa, né? Sim, com Perfeito. certeza. E, gente, não pegue dicas de Instagram. Existem profissionais que estudam, existe uma ciência para doenças de pele. Então, procure um profissional de sua confiança que vai te tratar da melhor maneira. Doutora, eu agradeço muito a sua participação aqui. A senhora, sempre quando está presente aqui no Elga e Você, traz muito conhecimento, tira todas as nossas dúvidas, né, pela dúvida do telespectador, porque com certeza ele está lá perguntando, fala de melasma, eu saí no sol e a minha sarda, né? Então a senhora passa o conhecimento de uma forma ampla. Eu agradeço muito para a senhora ter um tempinho na sua agenda e estar aqui conosco. Gente, é um prazer trazer conhecimento para cada um de vocês. Eu sei que a gente tem um público diferente, muitas vezes que eu atendo em consultório, mas eu quero trazer informações verdadeiras, seguras e que as pessoas procurem tratamentos. Não busquem só soluções milagrosas, porque não existem. E quero voltar agora depois com o bebezinho no colo. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo papo. Pelas dicas. E o Elga e Você dessa noite fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, né, Campelo? Sim, e o programa está no YouTube, que a gente convida para você já entrar no link, assistir essa entrevista, se inscrever, ativar o sininho